Mudando um pouquinho de assunto, bora falar de eleições 2026, né, que está aí batendo na porta, conversar mais uma vez com a Isabel Mega, falando mais uma vez também do cenário envolvendo o candidato, pré-candidato Flávio Bolsonaro, porque, Isabel, queria entender como é que você enxerga, né, esse movimento todo aí que existiu, a carta do pai, ele reiterando que é o candidato da direita, que vai carregar o nome do pai, a família Bolsonaro, portanto, né, junto do Flávio. Mas como é que a militância tem recebido essa candidatura? A gente sabe muito bem que ali a turma do Centrão está um pouco reticente, quer entender um pouco mais a respeito das pesquisas, como é que avança essa pré-candidatura, mas como é que a militância está vendo o Flávio Bolsonaro como candidato? Então, Renan, tem um efeito, o fato de você ter um candidato à presidência da República que se reflete em outras pretensões do partido. Essas pretensões passam por aumentar as bancadas no Congresso Nacional, os partidos estão mirando nessas candidaturas. O PL tem algumas dificuldades específicas em algumas localidades do país, mas no todo, os números que eles passam para a gente são indicativos de que eles pretendem ampliar bastante. Por exemplo, em relação à Câmara dos Deputados, eles falam em eleger em 2026 de 100 a 115 parlamentares. No Senado Federal, eles falam de eleger entre 20 a 25 senadores. Então, amplia bastante o número das bancadas. A bancada do PL, que foi eleita na última eleição, girava em torno de 90 deputados. Puxando aqui de cabeça, eu acho que eram exatamente 99 deputados. Então, querendo ou não, uma meta de você conseguir ampliar. Quais são as dificuldades que estão colocadas, por exemplo? Em São Paulo, você não tem mais Carla Zambelli, você não tem mais Eduardo Bolsonaro, que eram dois nomes com muitos votos, o que ajudavam a puxar mais um bocado de candidatos. Então, ali eles vão ter que resolver um pouco como é que fica esse cenário. Em Minas Gerais, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que é outro puxador de voto do partido, ele tinha uma pretensão de tentar disputar outro cargo, mas o plano de Valdemar Costa Neto para ele, tudo indica que é continuar na Câmara dos Deputados para ajudar a dar uma movimentada também no cenário para conseguirem eleger mais deputados. Então, quando a gente pensa sobre um partido, a gente tem que pensar numa lógica mesmo de empresa, né? Qual é o plano ali que o partido tem para tentar aumentar força política, com isso aumentar também a movimentação que há em relação aos negócios do partido, digamos assim, pensando sob essa ótica da empresa. E aí tem um palanque presidencial muito interessante. Então, tem uma certa aposta que ter Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República ajuda nisso, ajuda nos andares de baixo a movimentar essas candidaturas a deputados, a senadores. O Senado, especificamente, tem aquele ponto de você ter muita expectativa da direita conseguir fazer maioria no Senado. A direita tem falado isso bastante, está centrando muitas forças nessa disputa ao Senado no ano que vem, porque dessa vez vão ser 2 vagas e tendo maioria conseguiria, por exemplo, ter na mão um eventual aval sobre pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é um risco. Aquela decisão de semanas atrás do ministro Gilmar Mendes, que acabava limitando a apresentação de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal a membros da Procuradoria-Geral da República, ela já foi lida no Congresso Nacional como uma reação prévia. A direita, pelo menos, interpretou dessa maneira, reagia dessa maneira às pretensões desse grupo político tentar fazer bancadas maiores e ter mais força do que tem hoje na configuração atual do Senado Federal. Então, tem muita coisa em jogo para a eleição em 2026, ainda que exista no mundo político uma certa dúvida ainda sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro, por mais que agora a gente tenha a validação também do próprio pai dele, essa é uma possibilidade que está colocada sobre qualquer nome na política, do presidente Lula a Flávio, a Zema, a Caiado, numa eleição que tudo pode acontecer, que você ainda tem uma certa estrada a pavimentar pela frente para entender como que os fatos políticos do início de 2026 vão influenciar mais ou menos em projetos eleitorais. Então,
eles aproveitam, digamos assim, essa onda de Flávio Bolsonaro para também tentarem dar uma mobilizada nessas bases todas, para já começar numa propaganda, digamos assim, política nas bases, na militância, para dar uma animada e isso contribuir de alguma forma para eleger mais bancadas no Congresso Nacional. Boa